Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui da Python Brasil. Eu espero que todos estejam muito bem. Gostaria de agradecer a participação de todos que estão assistindo em todos esses dias. Meu nome é Natália Souza. Eu vou ser sua host no dia de hoje. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso e estou usando uma blusa vermelha. Como vocês já viram, a Python Brasil está incentivando a doação para as ONGs Mães de Favela e vai aparecer um QR Code. Então, gente, vocês podem usar esse QR Code que está aparecendo aqui, não, aqui mesmo, aqui, e também podem fazer a doação através do Eventbrite. É muito importante a participação de vocês nesse processo, então sintam-se à vontade, qualquer valor é válido. Hoje eu vou conversar e eu trouxe aqui para apresentar para vocês a Jéssica. Jéssica, opa, Oi, vocês estão me ouvindo bem? tá excelente. Aqui tá tudo Maravilha. certo. A Jéssica Pauli de Castro Bosson, muito chique seu nome, parabéns. A Jéssica trabalha como a Principal Software Engineer no iFood, é formada e mestre em ciência da computação, tem cerca de 9 anos de experiência como desenvolvedora em diversos projetos e tech stacks. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada por ter aceitado com a gente esse participar aqui do Python Brasil. Prazer é meu. Para quem está assistindo a gente agora, não esqueça de deixar sua dúvida na trilha lá no Discord, onde eu vou coletar todas as dúvidas que apareceram durante a palestra e a gente vai fazer ela no finalzinho. Também vamos curtir e compartilhar todas as redes sociais da Python Brasil, usando a hashtag PyBR2021. E no site do evento você vai encontrar a programação completa. Então, se você gostar dessa palestra e quiser saber mais, corre lá, que vai ter muito mais conteúdo para você assistir. Jéssica, a sua palestra é o que fazer quando o sistema se torna um monstrinho. E olha, é um desafio bem grande para vários desenvolvedores, né? Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença e eu deixo aqui aberto para você. Muito obrigada e excelente palestra para você. Ok, muito obrigada, Natália. Os slides estão visíveis? Oh, maravilha. Certo? Por favor, me avisa se tiver algum problema na maneira como os slides estão mostrando, mas parece que tá tudo certinho. Ok, então, muito prazer, pessoal. Eu sou a Jéssica Bonzon. Como a Natália falou, sou Principal Engineer no iFood. E na palestra de hoje eu vou estar trazendo essa questão de o que fazer quando o sistema se torna um monstrinho, que um problema rotineiro na vida de qualquer dev que já trabalhou na indústria. Vocês conseguem me encontrar por @jpbonzon em basicamente qualquer lugar, então LinkedIn, GitHub, por aí vai. Eu tenho graduação em mestrado em ciência da computação e eu tenho hoje mais ou menos uns 9 anos de experiência misturada em várias tech stacks e projetos diferentes. Então já trabalhei tanto com vários monolitos como com vários microserviços e várias linguagens e por aí vai. Eu vou começar falando um pouquinho dos princípios da refatoração. No caso, essa palestra, o objetivo dela é nível intermediário, mas para quem é iniciante também conseguir aproveitar, eu vou trazer algumas coisinhas um pouquinho mais do básico no início, mas com alguns toques da experiência, para também ser interessante para quem está mais avançado, e no final eu vou puxar algumas coisinhas um pouco mais avançadas. Essa aqui é uma frase bem interessante para começar situando o que é esse negócio de refatoração. O principal propósito da refatoração é fazer com que programemos mais rápido, agregando mais valor com menos esforço. Então, o que é refatoração? É quando a gente quer tentar melhorar a estrutura interna do código sem alterar a funcionalidade. Então, até por isso acaba tendo bastante mal entendido frequentemente entre developers e managers, pessoal de produto, porque, porra, não está melhorando a. Desculpa o palavrão, acho que eu não posso falar para não. Não está melhorando a funcionalidade, então, por que está fazendo isso? Por que está gastando tempo à toa nesse negócio? E a grande vantagem da refatoração é o ganho de produtividade dos developers no longo prazo e também a questão da qualidade do software. Então, o software vai ter menos bugs, vai ter menos downtime, então vai ser mais agradável para o cliente final usar. E vai ser bem mais fácil de entender também e mais rápido de evoluir ele no longo prazo.
como que se refatora? O passo mais básico de como fazer uma refatoração num código que já existe é uma etapa cíclica de 5 passinhos curtos e executar eles sequencialmente e rapidamente, sem acumular muito código entre essas etapas. Então, tu começa primeiro lendo o código, né, tentando entender melhor ele, e com isso tu consegue insights do que pode ser melhorado, do que, ou tipo, ou por exemplo, tu tinha uma linha, uma função lá de 10 linhas que tu ficou um tempão, nossa, o que é isso? O que esse negócio faz? O que é? Daí tu, é isso! Nessa hora em que você tem esse insight, é uma boa hora para pegar aquele trecho e dar uma refatorada nele, tentar passar esse insight que tu teve pro código, para ficar mais claro para outras pessoas que forem ler e para você mesmo quando for ler no futuro. Tem sempre que você refatora, né, tentar refatorar um pouco código por vez, porque parece contra-intuitivo, vai ser mais lento, porque eu tô refatorando bem devagarinho, mas na verdade fica mais rápido, porque frequentemente o maior tempo que a gente gasta quando a gente está desenvolvendo software não é tanto em codar em si, mas é em debugar depois as coisas que deram errado. Então, quando você faz em pequenos passos curtos, vai refatorando e vai testando, tu consegue, se algo deu errado, tu pode voltar rapidamente, ok, foi isso aqui, e ajeitar, ao invés de você passou, de repente, 2 horas programando sem parar, aí você descobriu que algo deu errado, e agora você passa 4 horas debugando para entender o que foi esse algo que deu errado. Então, vou seguindo essas etapas, né? Lê, daí você entende, tem novos insights, refatora, testa, comita, que também é importante para você conseguir voltar à versão, daí vai repetindo isso até conseguir melhorar o código em si. Sendo que essa questão de refatoração é bem importante a gente focar ela de uma maneira contínua, trocando foco entre hora refatorar, hora focar em feature. Então, porque frequentemente quando a gente está trabalhando num projeto, a gente acaba focando só em feature. Principalmente se tiver uma pressão muito grande e acaba não tendo espaço para refatoração. Então, para a gente conseguir ter um sistema que evolui de maneira saudável, com poucos bugs e com a produtividade alta, é importante a gente ficar revezando. Então, ok, faz features, mas também refatora depois de um tempo. Tipo, você vai colocar uma feature nova, é interessante ver como que eu posso fazer para colocar essa feature de um jeito melhor no código. O que talvez eu poderia reorganizar para essa feature encaixar melhor. Então, é sempre legal ficar trocando os chapéus dessas duas características. Sendo que um ponto muito importante, que é se a refatoração que você está fazendo é uma refatoração significativa, não é só uma linhazinha aqui e outra ali, é legal separar esses pull requests em pull request específico da refatoração e específico da feature. Então você pode, por exemplo, fazer um PR, né, eu estou implementando a feature X, parte 1, e nessa parte 1, tu reestrutura o código para ele ficar melhor para receber aquela feature. E daí na segunda parte, no outro PR, tu coloca de fato a feature nova ali. Por que é vantajoso tentar procurar manter o foco nos PRs e fazer essa separação? É principalmente pro reviewer, porque senão o reviewer ele vai ter que ficar com duas coisas na cabeça quando ele está revisando, se você está refatorando e colocando feature no mesmo PR. Porque quando refatora, o objetivo é melhore o código, mas sem trocar a funcionalidade. E quanto a feature não mexe no código, melhora, adiciona a funcionalidade. Então, com PS separados, quem está revisando consegue focar mais na questão da refatoração, se, ok, realmente melhorou o código, realmente não mexeu na funcionalidade, ou quando o foco está em feature, ok, a feature está implementada corretamente. Então é bem importante revezar entre essas duas coisas e procurar manter o foco. Tem vários mau cheiros que dá pra perceber num código quando é interessante dar uma refatorada nele. Vocês conseguem ver bem mais exemplos no livro Refatoração, do Martin Fowler. Inclusive, é interessante que saiu em 2020, ano passado. Então, o antes desse de refatoração era de quase 20 anos atrás. Esse do ano passado, então ele tá bem mais moderno, com algumas coisas atualizadas e tal. E eu só vou falar aqui rapidamente de alguns dos maus cheiros. Então, por exemplo, um nome misterioso. Uma coisa clássica é quando às vezes a gente tá começando a programar, a gente fecha uma das coisas de A, B, C, D. Isso é uma péssima ideia, porque depois tu não sabe mais que diabos é esse A. Ou então você quer substituir esse A por algum outro nome melhor e tem um A em vários lugares. Então é sempre bom procurar colocar nomes que tenham significado. Evitar código duplicado, né, um conselho bem clássico, para justamente o código estar centralizado num único lugar, e se você mexe naquele lugar, você sabe que mexeu nos lugares que são impactados por ele, ao invés de correr o risco de ter que mexer em vários lugares sempre. Evitar funções longas e classes grandes, no caso, para facilitar o entendimento delas, que é muito mais fácil você conseguir entender o que uma função faz, ou o que uma classe faz, se ela tem
poucas responsabilidades e responsabilidades bem definidas. Também é importante evitar dados globais, que eles começam a virar uma bagunça no longo prazo. Às vezes nem no longo, no curto já começa a virar uma bagunça. Também tomar cuidado com a questão de inveja de recursos. Inveja de recursos é quando uma classe ela está usando tanta coisa de outra classe que as duas deveriam estar juntas. Ou parte dela deveria ir para aquela, mas se uma classe praticamente está casada com a outra, provavelmente você deveria refatorar isso de alguma maneira para aquela parte que interessa e para aquela. Tem algo que dá para fazer para melhorar isso, para deixar as responsabilidades mais bem separadas. Comentários, eles podem ser considerados um mau cheiro quando eles falam o que é óbvio, o que já está escrito no código. Então, frequentemente, se tu sente necessidade de comentar um código, é porque o código está ruim. Frequentemente é para o próprio código ser claro o suficiente para você ler ele e entender o que ele faz. Mas tem situações em que comentários são relevantes, por exemplo, explicar o porquê você está fazendo algo, o que é necessário fazer, ou links para outras informações a respeito daquilo. Então tem alguns cenários em que comentário é interessante quando ele acrescenta algo em relação ao que o código faz. E o outro mau cheiro bem comum é a questão quando tem muitos parâmetros. Frequentemente, se uma função está recebendo, sei lá, 10 parâmetros, provavelmente está fazendo sentido criar uma classe aí, ou talvez colocar uma estrutura, um JSON, para você conseguir encapsular isso melhor e ficar mais fácil de entender. Uma outra frasezinha do Martin Fowler: se eu deparar com um código confuso, mas que não precisa ser modificado, não terei de refatorá-lo. Esse é um ponto importante, porque às vezes, no passado, quando toda essa ideia de refatoração surgiu, o pessoal às vezes batia muita cabeça em, né, não precisa nem se preocupar com feature e foca só em refatoração, 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 porque ninguém se preocupava com refatoração, então a balança tinha que ir fortemente para um outro lado. Mas é importante também ou tentar procurar manter um bom balanço entre os dois. Nos próximos slides eu vou mostrar isso um pouquinho mais em detalhes. Mas uma das maneiras de perceber isso é que se tu não precisa modificar aquele código, tu provavelmente não precisa refatorar ele. Se é um código que vai ficar lá quieto, legado, morto, e vocês vão fazer outros códigos, então provavelmente você consegue otimizar o seu tempo não focando naquele código que dá para deixar quieto e só fazer uma coisa melhor. Algumas boas práticas para a gente justamente conseguir fazer refatorações de uma maneira contínua, saudável e evitar ter que fazer grandes etapas de refatoração. Uma delas é versionamento, né? Então usar ferramentas como o Git e sempre fazer os commits de maneira contínua, procurando também sempre fazer essa questão da integração contínua, que é atualizar o teu branch com o branch da master, para justamente ter poucos conflitos na hora de for mergear. A entrega contínua também, que é a questão de entregar para o usuário final, no caso, fazendo deploys constantemente, que assim o pessoal já consegue dar o feedback na hora, já ter correções mais rápidas, já detectar bugs assim que eles aparecem, ao invés de entregar um pacote de coisas, aí ter um pacote de bugs também naquelas coisas. Outras boas práticas é sempre ter testes automatizados. Isso eu sei que é uma coisa bem bem óbvia e ponto comum na indústria, mas, por exemplo, quando eu cursei ciência da computação, ninguém me ensinou teste automatizado. Então, para quem está começando, é muito importante, por favor, aprendam sobre testes automatizados, aprendam como fazer bons testes. Isso é crucial para você ter um sistema de alta qualidade, alta produtividade, com poucos bugs. Outras boas práticas, code review, que é uma prática que já várias empresas adotam, que é quando você faz o teu PR, né, que é o trecho de código que você está querendo submeter no repositório, outros developers revisarem ele e procurarem te ajudar a identificar se o negócio está realmente implementando o que diz que está implementando, se surgiram bugs, se algo está confuso, e é um ótimo momento para justamente perceber quais pontos do código poderiam ser refatorados. Também é importante evitar a otimização prematura. É, otimização prematura, ela tem um balanço delicado, porque você tem que pensar em como o seu software vai ser usado no futuro, mas também não é legal você ficar colocando muitos IC. Vou colocar essa classe para caso tal coisa, vou colocar isso aqui para caso tal coisa, e caso tal coisa, e quando você vê desses 10 casos tal coisa que tu colocou no código, 9 tu não tá usando, só um tu tá. Então é legal você tentar procurar fazer as coisas de maneira simples e ir iterando elas e melhorando elas. Só que pra tu não ter aquele problema de, pô, a gente devia ter pensado em fazer tal coisa lá no passado, a gente não pensou e agora não tem mais como fazer. É sempre importante procurar manter as coisas de maneira simples e flexível. Assim você não precisa se preocupar em fazer a otimização prematura. Se ele for algo simples e flexível, você consegue ir melhorando ele ao longo do tempo sem grandes dores de cabeça.
Outro ponto importante é o uso de padrões e frameworks. É muito importante, ainda mais quando você está desenvolvendo software para a indústria, né? Tipo, em pesquisa científica são outros 500, já que você está querendo fazer algo novo. Mas quando você está fazendo software para a indústria, você está trabalhando numa equipe, é importante você ver quais frameworks existem e quais padrões existem para aquilo que você está querendo fazer. Frequentemente, reinventar a roda, tanto você vai gastar muito tempo, como vai ser mais propensa a bugs, porque foi só você e talvez o seu colega que olharam aquilo, ao invés de toda uma comunidade que já usa aquele tipo de software há anos. E além da questão de facilitar o entendimento para os seus colegas. Por exemplo, em uma empresa que eu trabalhei, a parte de autenticação, ela não foi feita seguindo os padrões, por exemplo, do Out 2.0. E isso causou vários problemas no em todos esses fatores, essa questão de muitos bugs, muito difícil de entender, muito difícil de melhorar. Então, é muito importante essa questão, ou, por exemplo, quando vai usar o REST, quando vai fazer uma API, procurar seguir as boas práticas de REST, e por aí vai. Uma outra coisa que é interessante conhecer são os princípios de design de software. Então, por exemplo, o Solid, que ele fala várias coisas bem cruciais, tanto para monolitos como para microserviços, como essa questão das responsabilidades bem definidas. O KISS, que é um padrão, a risadinha, porque a sigla quer dizer Keep It Simple Stupid. É um pouquinho agressivo, mas basicamente é a importância de manter as coisas simples, para você justamente conseguir entender elas e estender elas. E Composition over Inheritance, que esse não tem uma sigla bonitinha para ele, mas ele é tão importante que eu achei melhor colocar ele à parte. Quando eu for chegar na parte de exemplos mais práticos, eu vou entrar em mais detalhes. E que agora algumas boas práticas para testes especificamente, já que testes são cruciais para você conseguir manter a boa qualidade do software e também para conseguir fazer refatorações de maneira segura. Se um código ele é novo ou tu está querendo debugar algo, é interessante tentar usar a abordagem do TDD, que é tu primeiro escreve o teste para garantir que, ok, é esse o comportamento que eu quero. E daí você faz o código que atende aquele comportamento. Assim você evita começar a entrar em bias ou fazer coisas que são desnecessárias, ou talvez acabar nem atendendo o que você originalmente deveria fazer. E isso é particularmente útil para situações de debug. Então, se você acha se é reportado um bug no sistema, uma ótima maneira de atacar isso é você primeiro faz um teste que pegue aquele bug. Então agora você tá garantido ali que tem um teste pegando ele, e daí você vai atrás tentar consertar aquele teste. No caso, não consertar o teste mexendo no teste, né? Mexendo no código para resolver o bug. Daí, com o teste consertado, você agora tem tanto o bug consertado, como você tem um teste que garante que aquele bug não vai voltar. Então, é uma estratégia muito boa para manter a saúde do sistema. E quando a gente tem códigos legados que estão sem teste, e tu quer tentar salvar aquilo, porque é o seu trabalho, e você tem que tentar recuperar aquele código que já virou uma múmia. Nesse caso, é interessante você tentar começar escrevendo testes com um valor qualquer, daí tu executa o teste para ver qual o valor que o programa vai dar. Então, daí tu substitui o valor que tu tinha colocado qualquer pelo valor real que o sistema deu, e daí tu consegue. E daí com isso, você pode primeiro colocar uma falha e depois remover a falha para testar que aquele teste está realmente pegando aquele trechinho de código. E daí, com esse teste agora seguro, garantindo o funcionamento dessa partezinha do sistema, você consegue refatorar ele com mais segurança. Agora falar um pouquinho de algumas experiências e aprendizados. Uma coisa bem importante e que não tem muitas informações por aí, porque basicamente é uma coisa que depende muito de intuição e experiência, essa questão de quando que você prioriza uma refatoração. Porque parte do que eu falei ali é a questão de, bem, tu não quer ter um grande bloco de desenvolvimento de feature e depois um grande bloco de refatoração. Até porque na prática esse grande bloco de refatoração costuma não acontecer. Então acontece que você só tem grandes blocos de feature que vão ficando cada vez mais complexos e mais difíceis de manter. O que você quer é tentar fazer uma coisa contínua. Né? Faz a feature e refatoração e os dois sempre misturados, né? Em PRs separados, mas misturados dentro do mesmo ciclo, dentro daquelas histórias. Só que às vezes frequentemente acontece, na verdade, que mesmo tentando manter essa questão da refatoração contínua, a gente ainda acaba tendo muito foco em feature e as coisas começam a ficar legadas, começam a ficar lentas, começam a ficar difícil de manter, muito bugada.
E daí, como que a gente sabe quando que a gente deveria priorizar, realmente fazer um foco maior em refatoração, um pedaço maior focado em refatoração? Um dos problemas disso é que não existe nenhuma métrica garantida que você pode só rodar no teu sistema e a métrica vai falar, ok, refatora que é bom. Não tem nada desse tipo. Então é muito baseado em intuição e experiência. Isso, isso também indica algumas coisas. Por exemplo, você fazer uma grande refatoração do sistema, é muito importante ter pessoas no time que tenham experiência de ter trabalhado em vários projetos diferentes. E, inclusive, isso é bom em todos os times, sempre procurar ter vários níveis diferentes, tanto pessoas júnior, como pleno, como sênior. E no caso de refatorações em especial, a presença de alguém sênior é bem importante para justamente essa intuição e experiência que a pessoa tem conseguir ajudar a guiar o que realmente pode impactar no futuro e o que pode não impactar. Também tem a questão de que é importante balancear os dois. Tanto um foco excessivo em feature pode ser ruim, como um foco excessivo em refatoração pode ser ruim também. Começando com foco em feature ruim, que essa é que a maioria das pessoas, que a maioria das pessoas está acostumada a ver, que é quando a feature é bastante focada e quase não se foca em refatoração. E a primeira coisa, projetos falham. Eu já trabalhei em projetos que a gente ficou quase 2 anos trabalhando no projeto e mais no final a gestão estava mais preocupada em entregar o negócio com todos os mínimos requisitos que o cliente tinha pedido do que entregar uma coisa com qualidade que tinha o principal do que o cliente tinha pedido. E o resultado foi que nos últimos meses acumulou uma quantidade tão grande de bugs e tão grande de débitos técnicos que o projeto falhou. Simplesmente não pôde ser entregue. Então, sim, é extremamente importante valorizar a qualidade do código, porque senão você não vai ter sistema para entregar no final. Tem essa questão também do debug durar uma eternidade. Então, já teve sistemas que eu trabalhei em que um, tinha um bugzinho que era que em algum lugar estava tendo uma soma errada, tipo, tinha algum lugar entrando um mais dois. E tinha que tirar esse mais dois, porque era um sistema que tinha que ter os resultados numéricos confiáveis no final. E para achar onde tinha esse mais dois, levou uma semana. Então, você realmente não quer passar uma semana para procurar onde tem um mais dois. Então, outro motivo de por que refatoração é importante, para você conseguir, no final, conseguir ganhar velocidade, para não ter tanto tempo com essa procura de debugs. E toda essa questão de quando você foca muito em features e pouco em qualidade, você começa a ter entregas cada vez mais lentas. No final da apresentação, eu vou recomendar alguns livros, tem um deles que é bem interessante, que é o Clean Architecture, que nele tem alguns gráficozinhos mostrando a evolução de developers no time ao longo dos anos e linhas de código ao longo dos anos que ficava basicamente a linha de developer subia desse jeito e as linhas de código subiam desse jeito, que com o pessoal cada vez mais improdutivo. E essa é uma das consequências de quando você tem foco demais em feature. Porém, eu também já tive a experiência de ver o outro lado. Às vezes o pessoal foca demais em refatoração, demais em qualidade e deixa as features de lado. E isso também é perigoso. Um dos motivos disso é porque se tu foca demais em refatoração, sem estar realmente precisando daquela refatoração, tu basicamente está enxugando gelo. É perfumaria, basicamente. Você está deixando o código mais bonitinho, mas ele está sendo mais útil, ele está sendo mais claro. Ele tá realmente ajudando aquilo? Ou é só gastando tempo? Então, isso é uma questão bem importante até pela parte de motivação do time. Realmente tá conseguindo entregar valor, mas um valor com qualidade. E a outra questão é que se a equipe técnica ela sempre está gastando muito tempo em refatoração, ao longo prazo isso começa a perder apoio do pessoal de negócio, do pessoal de produto, o que acaba fazendo com que a gente volte para isso aqui, onde a feature tem tudo e a refatoração não tem nada. Então é muito importante a gente conseguir balancear esses dois e sempre conseguir ter os argumentos para conseguir convencer o pessoal de produto, de negócio, da importância de ter um sistema com boa qualidade. E daí essa parte dos argumentos eu vou entrar também em detalhes mais para frente. Então, quando que não é legal priorizar a refatoração? Começando por essa parte. É importante tu não fazer uma refatoração só porque tá feio, ou porque tá diferente, porque tu não conhece aquilo. Tem que realmente ver se ele tá melhorando a clareza, se isso vai ajudar no entendimento das outras pessoas. E uma ótima maneira de verificar se realmente melhorou a clareza ou não é justamente no code review, que daí vai ter outras pessoas olhando e elas vão falar, olha, cara, eu acho que isso aqui tá mais confuso que antes, ou, isso aqui tá muito mais claro. Então, um dos grandes momentos para
para verificar isso é justamente valorizando o feedback das pessoas no code review. E essa questão do diferente também. Principalmente quando você entra numa nova empresa que tem uma tech stack diferente, é importante tu se controlar para não sair querendo refatorar tudo para ontem, porque tá feio, não entendo, não sei o que, não tá claro. Se segura um pouco. Tenta entender quais são os padrões que aquela empresa segue, quais são os padrões que aquela linguagem segue, quais são os padrões que aquele framework serve. Porque às vezes aquele negócio está perfeitamente claro e funcional para aquela linguagem, para aquele framework, para aquele time. E então, se você só sai alterando só porque é diferente, frequentemente acaba saindo coisas como alguém que estava trabalhando em Java vai trabalhar em Python, e agora a pessoa refatora as coisas em Python porque está feio, e agora você tem todas as coisas de Python com nomenclatura e padrões do Java. Isso é um exemplo, mas eu vejo isso acontecendo de tudo que é lado, para tudo que é framework e linguagens. E depois que você tem esse tempinho, né, de experiência para realmente entender como as coisas são feitas e a experiência do pessoal e os contextos, daí sim. Daí é mais seguro você realmente refatorar e conseguir fazer essa refatoração ser útil. Uma outra coisa é que é importante a gente não ficar fazendo trabalho à toa, basicamente. Essa questão das coisas que são automatizáveis. Então, se existe o debate sobre, é melhor ter uma linha no final do arquivo ou melhor não ter, é melhor identar desse jeito ou daquele. Cara, não perde tempo, assim, discutindo isso a cada code review. Usa um linter, usa uma ferramenta que vai automatizar isso, que vai permitir que vocês possam focar realmente na questão do código e na clareza do código e na funcionalidade do código. Uma outra questão também é que a gente tem que sempre tomar cuidado com excesso de complexidade. Principalmente quando a gente é recém-formado, às vezes a gente, por causa daquelas aulas que a gente tem com os algoritmos e tudo mais, aí fica, nossa, que massa. Daí você vai frequentemente fazer outros códigos e faz uma hierarquia de herança gigantesca. Ou você faz uma coisa, tipo uma única linha que faz 3.000 coisas naquela linha, e nossa, que lindo, que maravilhoso, mas não. Isso pode ser muito, muito divertido de fazer, mas para o seu eu do futuro e para os seus colegas manterem, é muito importante focar em simplicidade e qualidade do que em complexidade. Uma outra questão também que é importante avaliar, de não priorizar uma refatoração, é uma preocupação excessiva com a performance. Esse é um ponto um pouco polêmico, mas acompanha aqui as motivações. Uma delas é que se você está preocupado excessivamente com a performance logo no início em que você está tentando colocar aquele código para ser funcional, para atender os requisitos, a chance é que tu vai acabar deixando o código desnecessariamente complexo. E à medida que esse código vai ficando mais complexo, vai ficando mais difícil depois você identificar em quais lugares você precisa melhorar a performance e como melhorar aquela performance. Também tem a questão que frequentemente o impacto da performance é superestimado. Então, em um dos livros, agora não lembro qual deles, eu acho que foi no de Clean Code, é, o autor comenta que frequentemente é cerca de 10% do código, assim, o que realmente está impactando a performance. E frequentemente esse 10% é o tipo de coisa que você nem imagina. Às vezes é uma conversão de string, uma serialização de objeto. Então vale muito mais a pena tu primeiro fazer o código focado em ele ser legível e atender bem os requisitos, ser bem funcional, e depois que o código está feito, daí sim você pode usar ferramentas para medir o desempenho, e baseado nessas ferramentas você consegue ver, ok, esse trecho aqui está realmente ruim, está realmente lento, então vou focar em melhorar esse trecho. Então, procurar usar dados ao invés de especular. A não ser, claro, que seja um sistema com travas muito mais rígidas em relação ao desempenho. Daí, nesse caso, dá para usar coisas como um teste para verificar se o tempo do endpoint aumentou a cada PR, e daí fazer as análises mais humanas e de intenções que isso envolve. Então, como priorizar? Geralmente o principal grupo que você tem que argumentar para você conseguir priorizar coisas de refatoração dentro de uma empresa é com as pessoas que não são técnicas, porque geralmente os developers já foram mordidos por bugs e débitos vezes o suficiente para quererem priorizar a qualidade do código. Então, você geralmente tem que conseguir convencer o pessoal de produto e o pessoal de negócios da importância da qualidade, da importância da refatoração. Quando você vai argumentar isso, é é muito importante tomar cuidado com a escolha das palavras, é importante focar na questão da produtividade. Às vezes até qualidade o pessoal já às vezes não aceita bem, e muito menos se falar beleza. Mas é importante focar na questão de produtividade. Qual
qual é o tempo que vai levar para produzir novas features, qual é o custo que isso vai levar, quantos bugs a menos a gente vai ter, ou até quantas, se a gente consegue manter essa mesma funcionalidade com um time menor de pessoas. Então, tem vários ganhos, além da questão de só produzir mais e mais features, que a gente consegue ter com um código de qualidade mais alta. Uma outra coisa extremamente importante, alinhe com o time, não faça sozinho. Já é uma coisa que às vezes dá bastante problema. Tanto eu já vi situações da pessoa achar que está sendo super produtiva porque ela está refatorando um monte de coisa, e daí ela acaba, por exemplo, sendo demitida, ou o pessoal ou fica com review ruim, não consegue crescer no trabalho, porque ela não está alinhando as coisas com o time, não tá. Ela tá simplesmente olhando as coisas e fazendo aquelas refatorações, mas ninguém concordou que aquilo é legal, que aquilo é útil, que aquilo vai ajudar, principalmente outros devs nesse caso. Então é importante, se tu vai fazer uma refatoração, alinhe com o time. Faz o, veja com o pessoal se aquela refatoração realmente é necessária e faz sentido. Uma outra coisa também é que a refatoração, quando ela é quando é um bloco maior de refatoração, e não só a refatoração natural ao longo de novas features, mas quando ela é um bloco maior, é importante que isso seja feito com tasks, sejam feitas histórias específicas para aquela refatoração, do mesmo jeito que feito para features, para justamente poder ter esse espaço de trazer para o time, debater ela e fazer nossa, agora esqueci a palavra. De quando a gente, o processo de quando a gente discute uma história para ver como que ela vai ser implementada. É importante trazer isso para o time justamente conseguir garantir que está fazendo sentido e que está todo o time alinhado. Isso aqui é mais uma coisa na questão de como convencer pessoal de negócios e produtos da importância da refatoração. Essa aqui é a teoria da restrição tripla, que é basicamente o que o pessoal da parte de management aprende, que é você tem a questão de tempo, scope e custos, e isso vai impactar na qualidade. E basicamente você consegue, dependendo de como você administra a questão do tempo, scope e custos, você tem um maior ou menor impacto na qualidade. Mas para developers não é bem assim que essa pirâmide funciona. Frequentemente, para a gente, a qualidade não é o resultado final, mas é uma das coisas que a gente está tentando debater. Então, ela é um ponto à parte em que a gente está querendo debater. E entre as coisas para debater, custos geralmente não é algo que a gente tem o menor controle numa equipe de desenvolvimento. A gente frequentemente não consegue, me bota mais gente aqui. Ou então, a gente quer gastar 1 milhão nesse sistema aqui. Então, geralmente não tem essa opção. Também tem a questão que custos, tem toda aquela parte de que se o sistema não é bom, você acaba tendo mais e mais devs para cada vez menos avanço realmente na funcionalidade do sistema. Então, por isso que custos está ali, por um lado, que ele frequentemente não tem um impacto muito relevante para a questão de definição da qualidade do software, e frequentemente não é algo que a gente tem controle também. Então a gente tem os outros 3 pontos, né? A gente tem o tempo, que geralmente é o foco dos gestores, porque afinal de contas eles querem as features para conseguir ter competitividade no mercado. Tem a questão da qualidade, porque os devs já foram mordidos por bugs e débitos e não querem ser mordidos de novo, não querem trabalhar às 3 da madrugada, não querem receber um incidente no meio do fim de semana. Então, geralmente, é isso que os devs mais estão focando. Então, o que sobra que é o melhor lugar, que eu considero, pelo menos, para a gente focar o debate, para a gente conseguir garantir que a gente vai entregar as coisas no tempo, que a gente vai ter qualidade? É o escopo. Então, por exemplo, naquele projeto que eu comentei mais no início da palestra, que o projeto acabou falindo no final, porque a gente tinha entregue o principal do projeto. O cliente estava super satisfeito, a gente não foi uma versão alfa, o cliente estava super feliz com aquilo, estava super bem encaminhado, e a gente tinha mais uns 3 a 6 meses para finalizar o projeto. Só que, nesse caso, o foco da gestão foi, tá, mas tem essas mínimas features aqui que o cliente também tinha pedido que a gente tem que garantir que está no projeto. E, e isso foi colocado de tal maneira em que a gente não teve espaço para focar em qualidade. Que foi o resultado final, foi o que eu falei. O projeto faliu, não teve entrega, e mesmo o cliente tendo visto uma versão alfa maravilhosa, não, não teve nada para recuperar desse projeto no final. Então, um ótimo lugar para a gente conseguir ter esses debates, tanto do ponto de vista dos gestores quanto do ponto de vista dos developers, é o escopo. O que a gente realmente precisa entregar. E fazer essas coisas que a gente realmente precisa entregar daí no tempo adequado e com a qualidade boa. E agora falar um pouquinho de algumas lições aprendidas. Eu tô vendo que o meu tempo tá um pouquinho mais curtinho, tem uns 10 minutos, então vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou falar algumas liçõezinhas na parte de tanto de monolitos como microserviços. Então,
no caso de monolitos, é muito importante, antes da gente fazer alguma grande refatoração no monolito, a gente garantir que a gente tem um conjunto de testes automático e robusto para aquela seção de código, para a gente poder garantir que, ok, se eu mexer em algo e quebrar, os testes vão me avisar. Então é muito importante ter isso. Outra coisa também é muito importante é a gente ter uma definição clara e dos contratos, e ter os contratos bem testados. Os contratos podem ser variadas coisas, dependendo do tipo de monolito. Ele pode ser uma API, que é o mais clássico, mas também, até no caso de microserviços também existe a questão de contratos, que são quando tem os eventos. Então é muito importante isso, você garantir que o input e o output daquele monolito, ele continua atendendo aos requisitos do negócio, então mantendo a funcionalidade. E uma outra coisa também que ajuda muito, que parece ser um pouco contra-intuitivo porque não é código, mas é documentação. Quando você entende o código, começa a documentar aquela coisa que você está entendendo, você vai tendo mais insights, e você consegue, naquele ciclo de refatoração, conseguir perceber mais pontos em que dá para refatorar. Uma outra coisa bem importante na questão de monolitos, tanto para refatorar, para melhorar a qualidade dele, como para a gente evitar que a qualidade dele se perca, é essa questão de composição e herança. Frequentemente as pessoas acabam focando demais em herança, até porque um dos grandes selling points da orientação a objetos é justamente a herança, o polimorfismo, mas herança usada em excesso, ela começa a deixar o código mais difícil de entender. Você não sabe se o ponto que você está mexendo aqui vai impactar em qual daquelas camadas lá de cima, em qual delas que ele está realmente substituindo. Então, começa a ficar muito difícil você alterar camadas dessa herança sem impactar as outras. Herança é muito útil, principalmente nas questões de polimorfismo, mas quando você quer fazer coisas mais plug and play, composição te dá uma flexibilidade e um reuso de código muito mais poderoso. E agora um pouquinho da parte de microserviços. Isso aqui é uma frasezinha interessante para começar. Uma arquitetura boa vem de compreendê-la mais como uma jornada do que como um destino. Essa frase que eu coloquei porque frequentemente tem bastante debate de monolito é uma porcaria, microserviços é o paraíso, mas e ao mesmo tempo tem outras pessoas falando, não, o testei microserviço é uma porcaria também. Mas esse aqui mostra que é interessante a gente tentar focar no que a gente precisa para agora. Mas deixando sempre simples e flexível para justamente a gente conseguir estender isso. Então, se para agora um monolito é o que a gente vai precisar, é o que vai atender, não tem problema nenhum começar com um monolito e depois tentar quebrar ele em microserviços. Também tem pessoas que preferem começar com microserviços desde o início, mas nesse caso é importante você avaliar se você realmente tem um sistema que vai precisar daquilo. Então, se você é uma startup que ainda está começando, que está avaliando o modelo de negócio e tal, provavelmente um monolito é mais que o suficiente. Agora, se você tem um monolito dentro de uma empresa e você sabe que aquele monolito vai ter um monte de coisa dentro dele porque é uma grande empresa, então, nesse caso, frequentemente vale mais a pena já focar nas novas coisas já direto como serviços. Então, nessa questão de trade-off de monolitos versus microserviços, basicamente a principal diferença é que quando a gente tem microserviços, a gente tem menos acoplamento em várias camadas. A gente tem menos acoplamento de tecnologia, menos acoplamento entre os times, menos acoplamento entre o deploy, menos acoplamento do código. Então, a gente acaba tendo uma flexibilidade, uma possibilidade de expandir muito maior. Porém, também tem a questão que dá mais complexidade. A gente vai tem que ter um monitoramento adequado, a gente tem que ter todo o suporte da parte de DevOps. Então, tem várias coisinhas que podem complicar, principalmente se você quiser, vai testando um produto que você quer lançar no mercado rapidamente para avaliar se o seu negócio faz sentido. Uma outra questão é que, embora diminua drasticamente o acoplamento, microserviços ele ainda são acoplados, só que são acoplados por dados ao invés de por código. E para a gente conseguir evoluir os microserviços de uma maneira que eles sejam independentes, flexíveis, extensíveis, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos contratos, que devem ser bem definidos e bem flexíveis. Inclusive até entra nessa questão a questão de GraphQL, que também é bem interessante, ou os cuidados que dá para ter se você manda, por exemplo, manda um campo a mais pro outro serviço, ele não dá erro só porque mandou um campo a mais. Não ignora aquele campo. Ou então consegue tratar ele com vários diferentes formatos. Isso consegue ajudar a gente a ter uma arquitetura mais flexível. Um outro ponto, só beber uma aguinha.
Um outro ponto é que aqueles princípios de design de código, do Solid, de manter as coisas simples e tal, elas também se aplicam a microserviços. A questão de manter a responsabilidade única, manter as coisas coesas. Então, você consegue generalizar aqueles princípios para também aplicar eles para microserviços, os microserviços também terem qualidade e serem saudáveis. Um outro ponto é evitar a comunicação síncrona. Porque quando você tem vários microserviços que se comunicam entre si com comunicação síncrona, você basicamente tem um monolito distribuído. Então, se você faz deploy de um, você tem que garantir que fez deploy do outro também. Se um cai, o outro cai junto. Tempo de resposta vai começando a ficar cada vez mais lento porque está passando por vários lugares. Então, comunicação assíncrona acaba sendo bem mais vantajoso para microserviços. E também é importante estruturar o código de maneira a evitar precisar de deploys sincronizados. Um exemplo para isso é, digamos que eu tenho um campo que eu quero alterar e eu quero alterar esse campo em vários serviços. Às vezes a pessoa decide que, eu vou então subir um PR em cada um desses serviços, alterando esse campo, e vou subir todos os PRs ao mesmo tempo, e beleza, agora vai estar funcionando. Na prática, isso não é muito bom, porque frequentemente você vai subir alguns PRs e um deles vai dar pau, algum deles vai ter migração, ou então alguém subiu antes algo de você. Então não acaba aumentando muito a complexidade, muita chance de bugs se você faz os deploys dependerem entre si. Então essa aqui é uma estratégia que é usada para alterar campos em banco de dados, que é muito útil também para microserviços. No caso, aquela chamada de expansão e contração. Que é basicamente essa questão de você cria um novo campo, mas ainda não usa ele, começa a escrever nos dois, depois você começa a ler só do campo novo, e por fim você remove o campo antigo. Então essa estratégia, tanto para banco de dados como para microserviços, funciona muito bem. Outras coisas bem relevantes com microserviços. Uma das vantagens de microserviços é que você pode ter microserviços, em teoria, se comunicando nas mais variadas linguagens, né? Pode ter um em Java se comunicando com um em Python, comunicando com um em Rust e por aí vai. Mas é interessante tentar limitar um pouco quais linguagens você vai dar suporte, porque uma coisa muito poderosa na arquitetura de microserviços é você ter bibliotecas compartilhadas. Porque isso faz com que as pessoas consigam construir coisas muito mais rápido usando o que já existe, e acaba, no geral, acelerando bastante o processo e facilitando até o debug. Só que tem algumas coisas que você tem que ficar de olho. Uma delas, se a própria biblioteca começa a ficar muito grande. Então, a própria biblioteca tem que ser quebrada de tempos em tempos. Então, ela também tem que ficar mais micro à medida que ela vai crescendo. E também muito cuidado com o excesso de dependências. Às vezes, uma biblioteca começa a ter um monte de dependência e, por causa disso, todos os serviços que usam ela também tem aquele monte de dependências. Então, procurar tentar deixar as bibliotecas também com responsabilidade bem definida, um escopo mais reduzido, focando no que ela realmente precisa fazer. Até uma coisa que é interessante é nem sempre quando um código está duplicado em diferentes microserviços faz sentido colocar ele numa biblioteca. Às vezes é interessante esperar um pouquinho mais e ver, ok, esse código realmente vai ser usado em vários lugares, ele realmente é tão útil assim, porque senão você começa a deixar a biblioteca com muito código inútil dentro dela. Então, justamente para conseguir tentar balancear essa questão do tamanho. Uma outra coisa bem importante é a definição de padrões internos de arquitetura dentro da própria empresa, porque isso facilita bastante para que diferentes times consigam se comunicar, que pessoas consigam entrar na equipe, consigam rampar mais rápido, consigam entender as coisas. Então, no iFood, por exemplo, a gente tem os documentos chamados RFC, onde a gente coloca diretrizes de arquitetura, de monitoramento, de login, por aí vai. Esse tipo de coisa ajuda muito a ter uma arquitetura de microserviços saudável. E aqui, falando bem brevemente, porque eu tenho 2 minutos, um pouquinho de estratégias de como refatorar um monolito em microserviços. Basicamente tem duas. Uma delas é, deixa o monolito quieto, mas tudo que é novo implementa com microserviços. E assim você consegue, pelo menos as partes novas, já irem para microserviços e aos poucos ele morrendo. E a outra tenta fazer isso de um jeito mais ativo. Você realmente tentar quebrar pedacinhos desse monolito para eles virarem microserviços, que é a Strangling Pattern, padrão de estrangulamento. É um nome um pouquinho violento. E é interessante que essas estratégias elas não são úteis só para monolitos, mas elas também são úteis para os próprios microserviços, para você conseguir quebrar um microserviço quando ele fica muito grande e também evitar acontecer viradas de chave, que é bem mais interessante quando você consegue mudar aos poucos um fluxo para outro do que quando você troca a chave de um para o outro. Até agora eu nunca vi uma troca de chave em que não aconteceram vários bugs e vários problemas que o pessoal teve que sair correndo para resolver. E é isso, então, mais para finalizar, essa aqui é uma frase do programador pragmático, que em vez de uma construção, um software é mais como jardinagem, ele é mais orgânico do que concreto. Então, frequentemente, até para a gente chamar engenharia de software, a gente acaba tendendo a comparar a questão de programação com a construção de prédios ou coisas do tipo. Mas, na verdade, a gente
a gente não tá bem no mundo físico. As coisas parecem muito mais plantinhas, que a hora você tem que podar algumas plantas, a hora você tem que ajudar algumas plantas a crescerem melhor. Então, essa frequentemente é uma analogia melhor para você conseguir entender como se deve cuidar daquele sistema, cuidar do jardim. Sei que são algumas referências que eu usei para essa palestra, junto com algumas das minhas experiências pessoais. Então, são todos livros muito bons que ajudam bastante a entender melhor como manter o código limpo, a arquitetura limpa, como fazer uma boa refatoração. E o último, ele é um pouquinho mais da parte de filosofia de programação, mas também ajuda bastante a conseguir manter as coisas limpas e com alta qualidade. Alguns links úteis, em especial a parte de Semantic Versioning eu recomendo bastante, que ele ajuda vocês a organizarem como versionar os sistemas de maneira a ter uma linguagem que todo mundo entenda. O que 2.1.0 quer dizer, por exemplo. Então vale a pena clicar. Inclusive esses slides eu vou compartilhar no Discord, eles também vão estar disponíveis no Speaker Deck, na minha conta, e daí lá vocês podem ver os links com mais cuidado e ver os slides para aprender mais coisas. Tem até algumas coisinhas extras no final depois. E é isso, pessoal. Desculpa, eu estourei o tempo, não. Foi na trave, mas não tem espaço para dúvidas, imagina. Eu agora não sei, eu deveria fechar. Não, não, fica aqui, fica aqui. Ah, Jéssica, muito obrigada. Em nome de toda a Python Brasil, eu quero agradecer imensamente. Nossa, suas colaborações foram gigantes, me deu vários insights aqui. Eu acredito que para o pessoal que está assistindo também. Como Maravilha, você. fico feliz. Ai, nossa, maravilhosa. E como você falou, a gente não vai fazer a rodada de perguntas aqui agora, e eu convido tanto você quanto quem está assistindo a entrar no Discord para conseguir conversar com você. Das outras palestras estão rolando insights super legais, e vai ser uma ótima oportunidade para você continuar a conversa e dando. Porque esse assunto rende, né? Esse assunto Sim, tem com muito. certeza. E deu para ver muito. Tem muita opinião pessoal também no meio que acaba influenciando. Nossa, sim. E deu para ver que toda a sua experiência você conseguiu traduzir em dicas bem simples e orientações que, para quem está começando, que eu faço programação faz um ano, é muito ver um pote de ouro no fim do arco-íris. Assim. Então, Que bom. é legal, é muito inspirador. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Não esqueçam de seguir a Python Brasil em todas as redes sociais, acompanhar o resto das palestras. E fica aí, tá? Fica aí, que daqui a pouco a gente vai ter mais um tema muito legal e vocês não vão se arrepender. Aproveitar o feriadão para ficar com a gente aqui. Então, muito obrigada a todas. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada, Python Brasil, pela oportunidade de a gente estar aqui. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada.